Boa noite, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Bruno Lopes e se você está chegando aqui agora, esse é o 10º vídeo de uma série de comentários sobre o tema Data Limite, que acabou se tornando uma espécie de orientação para um estudo mais aprofundado sobre os aspectos que envolvem essa temática. Se você não faz ideia nenhuma do que eu estou falando, recomendo, além de dar uma olhada nos vídeos iniciais que antecedem esse, lógico, dar uma olhada no item descrições, que vai ter as referências que vêm sendo utilizadas para nos auxiliar na construção do raciocínio e de um posicionamento crítico diante de tantas informações que recebemos pela internet em torno do tema fim dos tempos, que é basicamente onde vai estar inserido a temática da data limite, que, caso você esteja chegando aqui agora, se trata de uma moratória que teríamos recebido para que possamos alçar novas condições, uma nova etapa na nossa experiência aqui na Terra. Ou seja, se cumpríssemos uma missão de paz, se não entrássemos numa terceira guerra mundial até uma data que basicamente ficou cunhada para o dia 20 de julho de 2019, se chegássemos até essa data sem ocasionar uma terceira guerra mundial, estaríamos aptos a um novo tempo da nossa humanidade. Então, esses vídeos vêm discutindo os aspectos que estão ligados a esta proposta, a essa ideia, a esta proposição que foi lançada no documentário Data Limite. No último vídeo, apresentando, já contextualizando a Gênese, um dos livros que viemos apresentar da doutrina espírita, que serve como um referencial para nos posicionarmos diante dessa temática, eu já adentrei um pouco mais nos capítulos do livro e terminamos o último vídeo com algumas menções sobre os aspectos das palavras revelação e da palavra milagre, que de alguma forma tem uma correlação num sentido de sobrenatural, num sentido de algo que está além do conhecido, além das forças físicas, além daquilo que nós temos de conhecimento. Partimos então para continuar nosso raciocínio do ponto onde paramos, exatamente do capítulo 13 da Gênese, que vai falar dos caracteres dos milagres. E no último vídeo eu inclusive já adentrei no capítulo 13, no item 1, falando sobre a acepção da palavra milagre. E vou retomá-la aqui para que a gente não fique perdido no sentido que estamos trabalhando. Em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia Francesa definiu essa palavra, um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então, foi apresentado no último vídeo esse sentido que é dado à palavra milagre como algo que contraria as forças naturais. Todas as vezes, então, que algo escapa à explicação usual, escapa aos conhecimentos que temos dentro das leis naturais ou dentro das leis que já conseguimos estudar, comumente enquadramos essa situação, aquele fenômeno, como algo sobrenatural e, em alguns casos, como milagre. No pensamento das massas, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza pela qual Deus manifesta seu poder. Então, basicamente, é nesta ideia de uma derrogação das leis da natureza, que reafirma o poder de Deus, que se baseia o pensamento teológico, que se baseia o pensamento da igreja
em torno da ideia de milagre. E também foi dito no último vídeo que todas as vezes que uma explicação é dada a um fenômeno, ela retira esse fenômeno, então, da ordem dos milagres, o que para a igreja é uma heresia. Todas as vezes, então, que a ciência tem condições e consegue explicar algum fenômeno dentro de leis razoáveis, dentro de um entendimento razoável, ela, então, retira esse fenômeno da ordem das coisas sobrenaturais e inclui esse fenômeno na ordem das coisas naturais. E esta explicação é tida para muitos religiosos como uma heresia. O item 2 já vem discutindo um outro aspecto desse mesmo assunto, que a ciência faz diariamente milagres aos olhos dos ignorantes. Que um homem realmente morto seja retornado à vida por uma intervenção divina será um verdadeiro milagre, pois trata-se de um fato contrário às leis da natureza. Está morto, o corpo físico, extinguiu-se a vida. Então, é contrário às leis da natureza que aquele corpo se reanime. Porém, se esse homem não tem senão as aparências de estar morto, se há nele ainda um resto de vitalidade latente, e que a ciência ou uma ação magnética consiga reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas será um fenômeno natural, mas aos olhos do vulgo ignorante o fato passará por miraculoso, porque o ignorante não vai entender os processos que ali estão implicados para que aquela pessoa tenha sido reanimada. Ele não consegue entender que ali havia ainda um fio de vida. Então, para ele, a falta de informações que consigam explicar, que ele consiga entender aquela situação, vão tornar aquela situação sobrenatural. Vão tornar aquela situação algo, por ser inexplicável, fora das leis da natureza, então de uma ordem mística, de uma ordem transcendental. Então, somente Deus, como uma força fantástica nesse sentido, poderia dar vida a algo que já não tinha vida. E tudo o que passa por esta ordem de situações e toda a experiência, todo fenômeno que escapa às explicações que comumente temos, ele vai entrar nesta ordem do sobrenatural. Para as pessoas comuns, vai ser atribuído como milagre, e para a ciência vai ser atribuído como algo inexplicável, e se adentrar nesse aspecto, que nesse âmbito religioso, é relegado então aos estudos da religião, quase como se dissesse que isso não interessa para a ciência. Como se a ciência fosse uma entidade que pudesse dizer por si mesma. Na verdade, o que é dito que não interessa à ciência é quase como se fosse um ser coletivo, um pensamento coletivo formado pelos cientistas, que consensualmente determinam o que vai ou não ser estudado, o que vai ou não ser pesquisado. Isto tem mudado. Felizmente, estamos caminhando para uma aliança cada vez maior entre a ciência e a religião, e esses aspectos que até então são relegados ao âmbito do sobrenatural, do miraculoso, vão deixar de ser, não porque estamos afrontando as leis de Deus, não porque estamos desafiando o poder de Deus, mas porque Ele nos capacitou com inteligência e instrumentos e uma vontade de descobrir as coisas, de compreender as coisas, exatamente para que possamos progredir. E nessa linha que estamos colocando aqui, olha só o que o item 3 da Gênese diz. O Espiritismo, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força essa que incessantemente age em conjunto com a força material, faz voltar os fenômenos que dele haviam saído ao círculo dos feitos naturais. E aí continua. Ou seja,
se o elemento espiritual é uma força da natureza, qualquer evento, qualquer fenômeno espiritual não pode ser algo fora da natureza. Se é ocasionado pelas forças espirituais, é um fenômeno da natureza. Então, a nossa explicação, a nossa forma de enxergar essa situação é que estava equivocada. Quando vemos algo que está acontecendo por uma força, por uma influência das forças espirituais, seria mais correto que digamos que não compreendemos os mecanismos por detrás daquele fenômeno do que dizer que aquele fenômeno está fora das leis naturais. E veja só, o livro em todo ele sustenta o papel que o Espiritismo faz de uma ciência nova. E vou destacar um trecho aqui, que está no item 4 ainda desse capítulo. O Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo, pois, vem a seu turno realizar aquilo que cada ciência faz em sua chegada: revelar novas leis e explicar, por conseguinte, os fenômenos que derivam dessas leis. Lembrando que essa palavra revelar, ela está sendo usada no mesmo sentido que a ciência, a nossa ciência tradicional, ortodoxa, revela as leis que já conhecemos. Continuando, esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Ora, dizem que isso é sobrenatural. Mas, então, teria sido necessário provar que os espíritos e suas manifestações são contrários às leis da natureza, que aí não há, nem pode haver, uma de suas leis. Então ninguém, até esse presente momento, que queira refutar uma ideia como esta, conseguiu provar que, na verdade, as forças espirituais são contrárias às leis da natureza. Ninguém conseguiu provar isso. Ninguém conseguiu provar, como já é discutido dentro da ciência, que o materialismo e o espiritualismo são visões de mundo, certo? Ninguém conseguiu provar que a realidade é única e exclusivamente material, porque esta é uma visão de mundo. Se provarem que o materialismo é a verdade, então isso excluiria o espiritualismo. Então a discussão agora partiu para outro âmbito. Ao invés de se discutir que ninguém conseguiu provar que há espíritos, que ninguém conseguiu provar que há o espiritualismo, a discussão está sendo também voltando para, tudo bem, já que não se prova o espiritualismo, provem então a única realidade material. E colocando o espírito como uma das forças da natureza, e no item 8, aqui ainda desse mesmo capítulo, ele acrescenta um pouco mais de informação, justamente para nos deixar bem claro a nossa falta de compreensão, que é natural à ordem das informações que vamos recebendo. Veja bem, estando os fenômenos espíritas presentes entre as leis da natureza, produziram-se em todos os tempos. Porém, precisamente porque seu estudo não se podia fazer pelos meios materiais disponíveis pela ciência vulgar, ficaram por mais tempo que os outros no domínio do sobrenatural, de onde o Espiritismo os faz sair hoje. O sobrenatural, baseado em aparências inexplicadas, deixa livre curso à imaginação, a qual, errante no desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Uma explicação racional fundada sobre as leis da natureza reconduz o homem ao terreno da realidade, coloca um ponto de parada aos desvarios da imaginação e destrói as superstições. Se faz crer na possibilidade de certos fatos, impede que se acredite em muitos outros, porque demonstra no círculo da espiritualidade, tal como a ciência no círculo da materialidade,
o que é possível e o que o não é. Então, não é que o Espiritismo, no seu caráter científico, vem para excluir o saber que a ciência revela. Ele vem, então, para agregar, porque seres humanos que somos matéria e espírito. Então, precisamos do conhecimento científico que explica as leis da matéria, mas precisamos também do conhecimento das leis que regem o mundo espiritual. Com esses dois conhecimentos, temos maiores condições de não apenas explicar os fenômenos, mas de vivenciá-los de uma outra forma e exatamente no assunto que viemos discutindo ao longo desses comentários, temos condições de entender como é possível uma predição. Podemos então estabelecer, se conhecemos as leis, tanto do aspecto material quanto do aspecto espiritual, podemos então usar esse saber para prever situações que vão acontecer, podemos estabelecer com precisão datas, locais. Vamos continuando esse raciocínio, partindo para o item 11 ainda desse capítulo, que fala o seguinte: do fato, porém, de que o Espiritismo admite os efeitos que são consequências da existência da alma, não se segue que aceite todos os efeitos qualificados como maravilhosos e que se proponha a justificá-los e dar-lhes foros de verdade. Daí já tiramos que uma coisa é a existência do mundo espiritual, as leis que regem esse mundo e as relações desse mundo com o nosso. Outra coisa é usar essas informações, é usar esses saberes para justificar algumas superstições, para justificar algumas falácias que são divulgadas e para, muitas vezes, implicitamente, fazermos com que os nossos objetivos sejam atingidos através das informações espirituais, através das informações evangélicas. Isto, ao longo da nossa história, tem sido feito por inúmeros religiosos e é o que realmente dificulta uma experiência sadia entre a espiritualidade e todos os outros aspectos que dizem respeito à vida material. Não apenas a relação que comumente entendemos como conflituosa entre ciência e religião, mas todas as outras relações que vão, de alguma forma, ir de encontro com a religião, às vezes são marcadas por esta dificuldade, de que alguns religiosos se mostram aproveitadores das verdades que são ditas e, por conta disto, muitas vezes fazem suas ações que ficam caracterizadas como manipulações, que ficam caracterizadas com um estrito desejo de dominação, de poder. Este ponto de vista que eu estou colocando aqui, ele se sustenta em algumas passagens, ele se sustenta em outros estudos, e aqui eu especialmente vou destacar um trecho desse item 11, onde fala dos partidários do Espiritismo. Seus partidários terão negado que o charlatanismo haja explorado certos fatos em seu proveito? Que o fanatismo os haja exagerado muito? Ele não é solidário com as extravagâncias que podem ser cometidas em seu nome, assim como a ciência verdadeira não compactua com os abusos da ignorância, nem a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Então, uma coisa é termos um saber que seja da ciência, do espiritismo, e a partir desse saber nos apoiarmos para justificar as nossas atitudes, os nossos quereres, os nossos desejos. É por isso que estas informações,
quando trazidas como um meio de servir de referência para que nos posicionemos criticamente, elas não vêm para dizer que esse ou aquele estejam mentindo. Elas vêm para nos dar mais segurança quanto ao que vamos aceitar e quanto ao que vamos rejeitar. No entanto, voltemos ao item 10, e ele diz o seguinte: para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente, todos os fenômenos que se ligam à espiritualidade são a seus olhos sobrenaturais e, por conseguinte, quiméricos. Daí, entre tais pessoas, se encontra uma opinião preconcebida que os torna impróprios ao são julgamento do Espiritismo, pois que partem do princípio da negação de tudo quanto não seja material. Então, se a pessoa já é tendenciosa a rejeitar qualquer explicação espiritual, ela, por mais elementos, por mais referências que se apresente para ela, ela vai tender a interpretar isso como ilusão, como construção mental, uma forma muito inteligente, como algumas pessoas dizem, de sustentar o viés de Deus, da existência espiritual, para diminuir o desamparo, enfim, qualquer que seja a explicação. Aqui está colocando que é exatamente por isso, por uma rejeição que antecede qualquer explicação. É, na verdade, uma negação anterior a qualquer explicação. Então, para uma pessoa que já está pronta para dizer, não interessa o que ele vai dizer, eu vou dizer não. É isso que acontece. É evidente que esse aspecto, se analisarmos ele com mais profundidade, com mais cuidado, vamos encontrá-lo não apenas no meio científico, vamos encontrá-lo também no seio de outras religiões, que vão achar que esta tentativa de explicar alguns fenômenos é, na verdade, um embate entre denominações religiosas. E algumas denominações religiosas tendem a olhar para as outras como algo contrário. E por ser contrário, logicamente estaria situado no outro lado. Ou seja, se esta denominação religiosa se vê como do lado do bem, do lado de Deus, esta outra denominação religiosa que, de alguma forma, traz algumas explicações que são interpretadas, que são vivenciadas como contrárias a tudo aquilo que já é admitido, elas então pertencem ao lado do mal. E, portanto, tudo o que dizem é de proveniência maligna. É exatamente aí que mora um dos motivos, né? Claro que não podemos resumir apenas isso, mas aí mora um dos motivos de os espíritas serem tão perseguidos, e principalmente quando tentamos explicar algumas coisas, alguns fenômenos que são entendidos como milagres, eles entendem que estamos de alguma forma desafiando o poder de Deus, que estamos tentando ser mais que Deus, enfim, que ao mostrar que existe leis que regulam esses fenômenos, que regulam as interações entre o plano espiritual e o plano físico, é um aspecto que é entendido e muitas vezes experienciado com muita contrariedade, com muito susto e em alguns casos com bastante medo. E olha só como o livro corrobora isso. Os fenômenos espíritas são espontâneos, na maior parte dos casos, e produzem-se sem nenhuma ideia preconcebida com pessoas que menos os esperam. Então, esses fenômenos, eles não acontecem apenas porque eu sou espírita. Eles acontecem basicamente porque somos um espírito que está em um corpo. Ainda que a ciência esteja tentando explicar, tentando entender a relação
desse aspecto, desses fenômenos espirituais e a sua relação com a cultura, o quanto que a cultura, o quanto que a visão de mundo influencia nesses fenômenos, não podemos negar que eles sempre existiram em todos os povos, independente de se tem ou não religião. E para finalizar, vou pegar o item 13, que ele diz o seguinte: a intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais miraculosos, no sentido de serem mais fantásticos, sobrenaturais. Não os torna mais miraculosos que todos os demais fenômenos devidos a agentes invisíveis, pois esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potência cuja ação é incessante sobre o mundo material como sobre o mundo moral. O Espiritismo, esclarecendo-nos acerca desse poder, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por quaisquer outros meios, e que em tempos recuados puderam passar por prodígios. Uma vez então conhecida as leis que regem essas interações, que regem, que organizam, que determinam as relações e as influências, a interdependência, a influência mútua entre o plano físico e o plano espiritual, esses fenômenos, então, eles seriam compreensíveis para todos nós dentro de algum tempo, é evidente. No entanto, esta compreensão não nos daria poder sobre eles, se alguns ainda alimentam a ideia de alguma forma miraculosa de controle sobre essas entidades, sobre os espíritos, de forma que pudessem imaginar fazer alguma coisa, algum artifício, alguma mágica, para que essas forças da natureza agissem em seu benefício. Como diz aqui, aquele que pretendesse, com o auxílio dessa ciência, fazer milagres, ou seria um ignorante do assunto, ou um charlatão. Por que é preciso dizer isso? Porque estas forças da natureza, elas não estão submetidas aos nossos desejos, aos nossos caprichos. E muitas vezes podemos pensar que ao conhecer essas leis, teríamos mais poder sobre elas. É somente com um estudo mais aprofundado que as questões decorrentes, tanto desses trechos que eu venho citando, das minhas falas, dos pontos em que a pessoa que escuta pode ter alguma informação mais aprofundada a esse respeito e poderia colocar um outro ponto de vista que ainda não foi, que não pode ter sido colocado aqui, exatamente porque é um vídeo curto, é um comentário curto. De alguma forma, por mais que para alguns seja extenso, seja profundo, para um estudioso de anos vai ser ainda muito superficial. Então, esse tema que serve de apoio, que serviu de incentivo para que eu de alguma forma desenvolvesse esses comentários que vão aí servindo como uma orientação para estudo, são profundos, exigem bastante estudo, e posso em algum momento ou outro ter escolhido algum trecho para falar, e alguém que escuta pode até considerar que, nossa, outro trecho de outro livro ou desse mesmo livro explicaria melhor, sustentaria melhor. Enfim, isto é para demonstrar que esse estudo espírita, propriamente dito, ele
é um estudo bastante amplo, bastante aberto. A doutrina espírita é uma doutrina progressista, então ela está aberta ao diálogo com as ciências. É um pensamento coletivo. E o que o sustenta, o que o torna unânime, é a convergência desses pensamentos. Uma grande quantidade de espíritos de uma mesma ordem dizendo coisas que vão numa mesma direção, que fazem o mesmo sentido e que, enfim, estão dizendo a mesma coisa. Um entendimento mais consolidado em torno desse aspecto do milagre, que basicamente é uma incompreensão da nossa parte, ele só vai ser possível se a pessoa realmente pesquisar mais, porque existem leis, existem fluidos, e a Gênese vai abordar sobre esses fluidos, que são o meio de ação dos espíritos na matéria, para então entender como é possível a um espírito mover determinados objetos, influenciar a matéria em alguns pontos, como em alguns casos eles são capazes, de por que isto acontece. Em geral, posso dizer que há sempre a presença de um médium que doa de alguma forma energia, se assim podemos dizer, né? Ele doa fluido para que o espírito possa atuar na matéria. Então, estas informações que vão, por exemplo, para mim, ajudando a sustentar-me e servindo de alguma forma para que eu possa utilizar referências que vão orientar e vão também provocar a pesquisa, provocar o estudo, eles vão servir para você se sustentar também, para você compreender um pouco mais, e não para desmentir este ou aquele que seja cientista, que seja religioso, mas para se posicionar criticamente e para utilizar esses conceitos de forma que seja progressiva, tanto para você quanto para os outros que convivem com você. E isto é o que vai tornar possível que todos nós progridamos, que todos nós alcancemos um verdadeiro mundo de paz, um verdadeiro mundo de amor e um verdadeiro mundo feliz, que acredito ser o que todos nós almejamos. Eu espero que este vídeo, como cada um dos outros, tenha contribuído de alguma forma na sua vida, tenha trago alguma informação que possa ser útil, que possa ser utilizada pro bem seu, dos demais que convivem com você. Nada do que foi dito aqui diminui o tamanho, a superioridade de Deus em momento algum. Eu penso em dizer qualquer coisa que vá de encontro, que vá contrariar a qualquer ideia de Deus. Ainda que muitas vezes algumas dessas informações venham de alguma forma decepcionar, desiludir, né? Retirar um pouco o véu e modificar a visão, em alguns casos fantasiosa, que fazemos dele, da sua intervenção, da sua criação, dos fenômenos que não temos condições de explicar e que atribuímos aos mistérios, às coisas sobrenaturais. Para que a nossa compreensão aumente, é necessário realmente muito estudo, muita meditação e, sobretudo, eu destaco alguns pontos que vão nos auxiliar a entender um pouco mais sobre Deus, a começar pela primeira pergunta do item do Livro dos Espíritos: que é Deus? Kardec pergunta: que é Deus?
não quem é Deus. E os espíritos superiores respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Lá você também vai achar várias outras menções a respeito de Deus, mas algumas que valem a pena, que pelo menos nesse momento aqui vale a pena citar, sobre os atributos, que são os aspectos que nós aqui encarnados na Terra temos condições de saber dele para entender um pouco sobre essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que vai nos fazer, vai nos proporcionar um entendimento capaz de nos possibilitar fazer questionamentos sem achar que esses questionamentos são heresia, sem achar que ao explicarmos algum fenômeno estamos utilizando uma faculdade que ele nos investiu, que ele nos deu condições de alcançar, que é a razão. No capítulo 2 da Gênese também vamos encontrar mais informações. O capítulo 13, especialmente nos itens 15, 16 e 17, vamos encontrar algumas outras informações que podemos articular para entender um pouco mais sobre Deus dentro daquilo que temos condições de assimilar. E o Espiritismo é isso. Ele não vem para tomar do lugar de nada nem de ninguém. Ele vem para nos proporcionar uma fé raciocinada. É um tempo em que vamos saber por que cremos. Não apenas crermos, mas saber por que crermos. Por hoje é isso. Mais uma vez, espero que tenha sido útil para você. Desejo uma boa noite, muita paz, muito amor no coração de cada um de nós e que possamos ir em direção à execução desse mundo que almejamos, desse mundo que sonhamos aí, a partir desta moratória, a partir desta proposta que foi tornada pública pelo Data Limite e que de uma maneira muito peculiar chama a atenção de várias pessoas para um tema que vai implicar na vida de todos nós, que é a regeneração da humanidade, a partir da regeneração de cada um de nós. Então, uma boa noite, grande abraço.